Olá, Dina, boa noite. Estamos chegando. Daqui a pouco a nossa convidada para o nosso mix de hoje está chegando. Olá, olá, Sueli, boa noite. Tá ouvindo bem? Oi, Olá, Dina, boa noite. Rita, boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. Tudo bem? você já está me ouvindo? Já, já. Então tá ótimo. Tá. Boa noite, todo mundo. Gente querida. Tati, Tati lá, Dona Nery, Sueli. Sim, Tati Bitati. Tudo bom, Marcinha? Boa noite. Nossa, Malusca, Rodina. Dina Souza Costa. Tudo certo, né? Também, boa noite. Bom, gente, vamos começar. Boa noite a todos e a todas. Todos bem-vindos ao Mix Café. Eu sou a Ana Cristina, é um prazer poder estar, na verdade, nosso café, exatamente como ele nasceu, né? Para quem não conhece um pouquinho a história, em 2018, em comemoração ao mês de enfermagem, inclusive também em maio, eu criei esse programa com muitas enfermeiras de referências, muitos técnicos de enfermagem, muitos enfermeiros, num café que a gente fez para celebrar o mês de comemoração da enfermagem, que aconteceu num shopping, né? Um café, na verdade, no shopping, mas trouxe essa ideia da gente trabalhar com mix de ideias, discutir processos, entender um pouco, né, do que seria ser, do que é ser enfermeiro ou técnico de enfermagem no mês de comemoração. Então, diante disso, estou convidando vocês de novo para revitalizar esse mix, que a partir de agora, do mês de maio, a gente começa todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, e não vamos parar mais, né? A partir de junho já tem outra agenda, inclusive com muitas novidades para que a gente possa discutir aqui, trazendo várias pessoas interessantes para saber e falar experiências, né? Tomando um maravilhoso café. Então, preparem suas xícaras, essa é a minha predileta, super chefa, falando aí de Sueli, nossa super chefa, servido, na verdade, com a proposta de estímulo para que a gente possa multiplicar os nossos saberes, as vivências, as atualidades em relação à gestão, inovação, qualidade, ensino e pesquisa, claro, né? Trabalho no hospital universitário, segurança do paciente, com enfermeiras fantásticas. Esse foi o tema que eu utilizei aqui em maio para que a gente possa discutir, né? Destacando o que a gente tem de práticas do cuidado, do ensino, o que a gente conseguiu aperfeiçoar nessa nossa jornada quanto profissional, trabalhando, qualificando pessoas, investindo, inclusive, muitas vezes, em melhorias de tudo aquilo que a gente viveu e que outras pessoas trouxeram também para assistência. Então, não poderia deixar de abrir esse evento hoje com o brilhantismo da nossa amiga querida enfermeira, que tem muita coisa para nos contar, diante, né, desse primeiro dia do Mix com Café, o que eu posso chamar, né, de minha amiga particular e pessoal, mas é uma enfermeira maravilhosa, fantástica, conforme o tema, que é a enfermeira Sueli, que vai falar um pouco para a gente da sua linha do tempo, a história de uma enfermeira fantástica. Quem é Sueli, né? Quem não conhece Sueli? Mas vou apresentar um pouquinho. Sueli é habilitada em saúde pública, é enfermeira, é administradora, tem especialização em gerenciamento de enfermagem, em administração em CPA, formação em coordenação do grupo operativo, especialista em qualidade administrativa lá, formação profissional e auto-coach. Então, aproveitem esse momento. Eu vou deixar uma única pergunta e a gente vai, né, desenrolando aqui a conversa junto a ela. Sueli, seja muito bem-vinda, amiga. É um prazer poder apresentar e abrir esse evento junto com você. Você sabe quanto é especial poder contar a sua história na linha do tempo de uma enfermagem que hoje precisa muito ouvir, né? O que é ser e como é estar. Então, o que é ser enfermeira Sueli?
na linha do tempo da sua jornada. Gente, boa noite. Boa noite a todas e todos. Primeiro, parabenizar Ana Karina pela investida que ela está fazendo em relação a esse café, onde ela vai trazer muitas colegas. Eu estou com a honra e a grande responsabilidade de começar esse programa hoje, né? Então, agradecer a ela, agradecer a cada um de vocês que está aí presente, que acolheu o nosso convite, né? Vai tomar nosso café junto conosco. Todo mundo hein? Hein? Ana Karina tem a canequinha dela aí, a caneca, posso chamar de caneca, né? Posso chamar de caneca. Ana Karina fez essa pergunta aí do que é ser enfermeira, né? A gente pode definir, eu posso definir, eu passei pelas várias fases do que é ser uma enfermeira, eu fui enfermeira assistencial, de beira-leito mesmo, né? Cuidando do paciente, enfermeira instrutora, que nós somos, todas nós somos instrutoras. O meu conceito de enfermeira assistencial é aquela enfermeira, e quem trabalhou comigo sabe que isso era alguma coisa sempre muito colocada, que é você planejar algo para o paciente que você cuida, você estabelecer um resultado para ele, que você persegue diariamente. Quer dizer, você não pode ser uma enfermeira social que chega a dar um bom dia e é um bom dia, não. O bom dia é olhando para ele e vendo em que ele pode, de repente, precisar de você, né? Quando você pensa, por exemplo, num paciente cirúrgico, a orientação era sempre assim: olhe para que tipo de potencial complicação que ele pode ter. É isso que a gente tem que olhar, porque a gente cuida da reação que o paciente tem à enfermidade que ele adquire. Então, quando eu entro para olhar um paciente, eu tenho que olhar para ele, olhando ele, vendo ele, além dele. Então, o assistencial. O instrutor, eu ouvi uma vez um conceito que eu achei muito interessante, que é saber fazer e saber ensinar a fazer, né? Então, eu faço, mas eu também ensino alguém que comece a fazer também do mesmo modo como eu acredito que seja o correto. Nós somos gestoras do cuidado quando nós estamos na assistência, não é a questão do cargo, é uma questão da liderança de equipe, a liderança de resultados, resultados para a pessoa que eu cuido, resultados para a empresa resultados para a empresa que eu trabalho, né? Então, tem esse aspecto. Tem o aspecto da enfermeira em pesquisa, porque o tempo todo nós produzimos muito e precisamos fazer com que essa produção ela seja de uma forma que tenha evidências e possa, de algum modo, ser multiplicado para outras pessoas, né? Então, a pesquisa, a divulgação dos resultados que são obtidos na pesquisa. Você tem um enfermeiro hoje que trabalha também com a parte comercial, né? Os enfermeiros que representam, os enfermeiros que estão aí na linha de frente em várias vertentes. Eu diria que o enfermeiro é uma profissão que tem um leque imenso de possibilidades. E aí eu fiquei pensando, o que é uma enfermeira fantástica, né? Fiquei meio assim, encabulada, com uma certa dificuldade de fazer até a chamada, porque imagine, eu estou chamando você para me ver como uma enfermeira fantástica. Então, eu fui olhar o que é uma enfermeira fantástica. Primeiro, eu fui ver o que era uma pessoa fantástica. Aí tem várias coisas, né? Alguém da fantasia, alguém que não é real. E aí eu encontrei um conceito que eu acho que tem tudo a ver. Quando diz assim, que é alguém que consegue materializar a visão, materializar visões. Então, eu acho que, de algum modo, eu me encaixo perfeitamente dentro desse conceito, porque todo o tempo da minha vida profissional eu estive materializando visões. Como? Primeiro eu tive bons mestres, né, na escola, e depois eu tive excelentes mestres
Na pós-graduação, quando eu saí da escola, que eu fui fazer especialização em enfermagem médico-cirúrgico, e que foi sob forma de residência, foi um ano muito rico, muito rico. Professora Lélia Almeida, professora Gilca Xavier da Silveira, professora Lide Romã, professora Clarice Oliveira. Então, assim, Estela Barros, foram muitas pessoas que influenciaram a minha visão. Não, vamos dizer assim, preencheram de todo a minha lacuna do que seria mais para fazer. Então, assim, eu penso que ser alguém fantástico é alguém que busca o tempo todo capacitação, que não se acomoda com aquilo que está ali à frente. Com isso, você adquire segurança, né? Faz acontecer, e vocês, dentro da história que vai ser contada, eu acho que vai ser possível identificar esses aspectos que eu estou falando. A questão do empoderamento, que vem pela segurança, porque, por exemplo, eu nunca tive dúvida de qual era o meu papel e nunca tive dúvida de que eu não estava competindo com nenhuma outra área, nem nenhuma outra categoria, que era uma complementação, uma complementaridade, e que eu estava ali para fazer o meu papel. Não tinha dúvida, não tinha medo, não tive em momento nenhum, em nenhum momento, né? Representação da equipe da categoria, porque a gente representa o tempo inteiro, sobretudo nas mesas de decisão. Porque não adianta eu representar na rua, tem que ser representado na instituição que você trabalha, reivindicando e conquistando espaços, conquistando condições de trabalho, respeito, consideração. Inovação, eu acho que vocês vão ver quanta coisa foi inovada ao longo desse tempo, criatividade, né? Transparência, às vezes uma transparência até muito forte, que algumas pessoas tinham dificuldade de entender, que hoje reconhece que foi muito importante na formação e no sucesso, porque eu acho que todas as enfermeiras que eu tive a oportunidade de estar com elas, de lidar, todas se desenvolveram. Não tem histórico de enfermeiras que não cresceu, né? Porque todas foram... a gente trabalhava com disciplina, mas sem tolher, sem cercear e sem se apropriar do que era daquela pessoa. Aquela pessoa fazia e era reconhecida pelo que fazia. Justiça, o senso de justiça, liderança, coragem, muita coragem, né? Você tem que ter, sobretudo quem assume um papel de liderança, de chefia, de gerenciamento, porque é você que leva os problemas e você que leva as soluções. Resiliência, né? Não fazer pacto com erros. Eu acho que essa é uma característica que eu tenho muito forte. Eu nunca fiz pacto com o erro. Nem com os meus erros, se eu errei, eu reconheço e recuo. Nem com aquilo que eu não acredito que seja correto. Se não for correto para mim, não é correto para o outro. Então, a questão ética é algo que não se negocia, né? A questão ética não se negocia. Adaptabilidade, colaboração, divisão de conhecimento o tempo inteiro, porque na medida que você divide, você também aprende, você conhece, você fortalece, todo mundo cresce. E dividir, sobretudo, reconhecimento. O reconhecimento ele tem que ser dividido, ele não pode ser de uma única pessoa, né? Então, aí falando da linha, se eu pudesse mostrar o desenho, que ficou bem legal, mas não tem espaço para isso. Na verdade, já é um ponto positivo para a gente já trazer a possibilidade de ter uma plataforma posterior. Sim, sim. Na verdade, já deixo, gente, para todo mundo, tá? Esse aqui é o momento de abertura do Mix, mas que vai, com certeza, trazer várias outras experiências para a gente conversar aí com a Sueli. Sim. Inclusive, quem fez a minha linha foi minha filha, foi quem desenhou, né? Ficou muito bacana. Então, assim, vamos falar um pouco do caminho, né? Eu saí da escola, eu fui da Católica, saí da escola em 78, fui fazer especialização em médico-cirúrgica sob forma de residência em 79, na Federal, né? Onde eu tive, vamos dizer assim, fortalecimento da base científica. Foi o começo, mas muito forte, que me deu a condição de, quando eu concluí, porque não era ainda, não me completava completamente, apesar de tudo que eu aprendi muito, né?
mulheres fantásticas que ensinavam, que exigiam, que cobravam, mas o tempo todo ensinando e que eu tenho um reconhecimento imenso. Eu gostaria muito que elas estivessem presentes aí para saberem o quanto eu admiro. E foi quando eu tomei conhecimento do Sara. Né? Eu estava fazendo residência, devia ser o quê? Agosto, setembro de 79. Quando eu tomei conhecimento do Sara, através de uma colega que tinha sido duas colegas de faculdade. Elas falaram, nós estamos no Sara. O Sara no Sara fazendo residência na área de ortopedia e neuro, que naquela época a gente falava desse modo, mas na verdade é enfermagem e medicina do aparelho locomotor. E aí eu lembro que várias pessoas me desestimularam, mas o que é isso e tal? E a professora Lídia Vieira Román, eu me lembro que ela disse, não, minha filha, vá, você vai primeiro passo. Nunca me esqueci do que ela me disse. Nesse ano de 79, nós tivemos uma situação muito difícil na nossa casa. Meu irmão foi tomado de assalto, foi morto. Isso em novembro de 79. Eu fiz o concurso para o Sara em setembro, um concurso de 3 dias, né? Onde a gente tinha tudo bancado pela instituição. E eu achei outro dia meu crachá interessante, o crachá de candidata, o verso do crachá com o mapa, onde eu pegaria o ônibus, saltar onde e tal, muito bacana, que eu guardei por agora. Né? Então, fui para o Sara fazer residência em 1980, onde algumas coisas que hoje são comentadas, né? A gente já fazia, porque nós já trabalhávamos com cuidado centrado no paciente. O paciente opinava, o paciente era engajado, o paciente participava até do processo seletivo das residentes, porque eles sabiam tanto sobre eles, o que é que estava programado, o que é que ia ser feito, que eles eram extremamente engajados. Eu tive a oportunidade de cuidar de pacientes que eu comecei cuidando antes dele ir para o hospital, cuidei no hospital. Quando nós identificamos que ele poderia passar o Natal na casa dele, né? Eu pedi ao hospital que me desse a estrutura e o fotógrafo foi lá comigo. O hospital ampliou a porta, nós levamos a cama do hospital para ele passar o Natal. Então, uma experiência assim fantástica. E quando ele voltou, que nós programamos para o ano novo, a opinião dele, o sentimento dele valeram. Ele falou, eu não quero, não foi bom para mim eu ter ido. Então, percebo que é algo que é você pensar e que você cuida e olhar ele além disso tudo. Né? Então, nesse tempo, a gente trabalhava já com o conceito de principal, ainda que eu ainda não conhecesse a teoria de Manter, o método de Manter, que depois eu fui aplicar dentro do Hospital da Bahia, com o enfermeiro principal. Nós éramos principais, porque a gente assumia o paciente na entrada dele, na admissão, cuidava dele todo o tempo, até o momento da alta. Obviamente que quando chegava no momento que precisava trocar, era trocado, mas esse processo era comunicado de um modo que nada se perdia. Né? Éramos enfermeiras assistenciais, e eu era como residente. Depois, quando acabou a residência, eu fui convidada para ser enfermeira staff do hospital, como instrutora de residência, né? Então já era uma experiência interessante de multiplicar o conhecimento. Eu fiquei na unidade de lesado medular, que foi onde eu me identifiquei muito, era lesado medular e pacientes com sequelas de AVC, né? Então, aqueles pacientes que vinham sequelados de AVC e que eu sempre tinha um pensamento que aquelas reações que eles tinham não eram neurológicas. Interessante, eu dizendo, isso não é neurológico, isso é psicológico. Alguém que se dá conta que a vida foi perdida. Então, nós tivemos um paciente que ele foi alguém que ajudou a pensar e construir a cama do Sara, né? Aquela cama maravilhosa, a cama maca. E ele teve um AVC fazendo uma cirurgia de prolapso de mitral. E teve o AVC. Né? De repente, esse homem estava sentado, esse rapaz era um jovem, sentado numa cama que ele fez parte do processo de construção. Pense. Então, o que fazer com uma pessoa dessa? Você não senta e chora junto, você senta, pensa e busca soluções. Então, eu lembro que eu colocava ele na cadeira de rodas e dizia, você vai trabalhar. Não quero, vai. Você vai enfrentar o seu trabalho, porque ele trabalhava no hospital. Né? Então, era uma visão que foi sendo, vamos dizer assim,
cada vez mais sedimentada dentro de mim, que eu sabia o que é que eu queria com aqueles pacientes. E a minha chefe me deu uma ala para eu tomar conta, porque nós não tínhamos chefias de unidade, né? Nós tínhamos enfermeiras que em algum momento respondiam, mas não eram enfermeiras-chefes. Não tinham diferença, porque tinha um salário de coordenadora. Todo mundo ganhava igual, todo mundo ganhava bem, todo mundo ficava feliz. O que é que nós tínhamos de diferente? Quando ela me deu o andar, tirou a unidade e disse, não, agora é o andar inteiro. Eu falei, mas como é isso? Não, mas você não vai trabalhar final de semana. Aí eu comecei a me preocupar, sim, e as minhas colegas, eu vou aumentar a carga de trabalho? Não, porque eu vou sugar você durante a semana, né? Então, foi o primeiro momento, assim, formal, de fato, né? Como alguém liderando. Eu tinha passado por um processo de liderança já na residência, porque eu fui líder, né? Algumas vezes, era feita as eleições eram feitas e eu voltava e voltava. Então, vamos dizer, a coisa se sedimentando. Eu aí precisei voltar para Salvador. Isso eu me lembro que tinham pessoas que diziam, mas o que é isso? Ninguém sai do Sara. Ninguém sai do Sara. Digo, mas eu preciso sair. Isso foi meados de 82. Né? Eu digo, eu preciso ir, porque meus pais estão precisando de mim, porque já foi um grande salto ter ido, eles tendo perdido um filho, né? Mas eles disseram, você vai, quer dizer, foi uma forma de visão inteligente e emocional de fazer com que eu pudesse me desenvolver. Aí eu voltei para Salvador, andei visitando alguns hospitais privados, falei, não gostei de nada do que eu estou vendo aqui, né? Aí eu tinha tido alguns pacientes no Sara que me davam cartão, né? Quando você for para Salvador, me procure e tal. Aí poxa, eu acho que eu vou fazer isso. Mas, na verdade, eu tenho uma coisa que aí começa a dar talvez uma das características de ousadia, né? Porque eu me dirigi à Secretaria de Saúde, bati na porta do secretário, que na época era Dr. Jorge Novis, que eu queria falar com ele. A secretária dele me perguntou, mas quem mandou você vir aqui? Eu digo, diga a ele que foi meu currículo. E aí ele me recebeu, acho que ele ficou curioso, deve ter dito, olha, mas essa moça aí... Aí eu entrei, ele disse, mas vem cá, ninguém encaminhou você para cá, ninguém. Não, senhor, quem me encaminhou foi meu currículo. E aí nós começamos a conversar e no final a gente estava discutindo como era que escrevia Kubitschek e tal, porque para mim era uma grande porta aberta ter sido uma enfermeira do Sara. Né? E aí eu fui trabalhar, não foi fácil, ele me disse que eu procurasse o Centro de Recursos Humanos, Desenvolvimento de Recursos Humanos, onde eu fui a única enfermeira na época, cuidei do projeto Casas de Parto, teve mais um outro projeto que eu não lembro agora, foi questão de meses, mas não foi fácil, foi por conta de uma desistência de uma candidata que tinha gente que tinha encaminhado ela. Mas como eu cheguei na gerente de RH, né? E minha mãe andava muito comigo nesse período. Eu era menina, né? E ela ia comigo, porque ela ficava preocupada. E ela entrou comigo na sala lá de Tânia, era Tânia o nome da gerente. E ela disse, olha, quem vai ajudar você a lembrar da minha filha é esse santinho aqui. Pegou o santinho de Menino Jesus de Praga e colocou na mesa dela. E disse, você vai lembrar da minha filha. E, de fato, segundo Tânia, 6 enfermeiras que foram chamadas não atenderam o convite. E aí ela pegou meu currículo, levou ao secretário e disse, olha, essa é a pessoa. E aí eu fui trabalhar no Sendru. Fiquei alguns meses no Sendru, quando um dia eu recebo uma ligação de Brasília, lá no Sendru, eu trabalhando. Olha, uma ligação de Brasília, a secretária me disse. Quando eu cheguei no telefone, era a secretária de Dr. Campos. Espera aí que o Dr. Campos vai falar com você. Quando ele falou comigo, ele disse, olha, pega o primeiro avião, você vem para Brasília cuidar. Você vem para Brasília cuidar do seu governador. Eu falei, meu Deus do céu. Aí lá vou eu, né, fazendo o caminho. No outro dia, pego o avião. Eu dentro do avião dizendo, o que foi isso que aconteceu comigo? Aí eu vou lá cuidar do governador do estado. Como foi? Chorei, aquela emoção e tal. Cheguei no hospital e aí
um enfrentamento que foi possível em função da minha segurança, do meu conhecimento, porque eu tinha cuidado muito de paciente, e sempre olhando assim, estou olhando isso para chegar nisso, né? E o que é que eu preciso fazer para ter o êxito que eu estou buscando. E aí eu lembro que eu cheguei dentro do quarto dele e tinha lá vários ministros, né? Vários ministros, várias autoridades. E eu ali, meu Deus, como é isso? Né? E olhei para ele assim, eu falei, mas aqui, eu pensei cá com meus botões, aqui a autoridade sou eu. Aqui a autoridade não é ele, porque sou eu que vou cuidar, sou eu que vou dizer o que é que tem que ser feito. E assim foi. Né? Foi tudo tranquilo, ele aceitava tudo que eu colocava, depois 2 colegas também entraram para ajudar, e eu fiquei alguns meses no Palácio de Ondina, né? À disposição do governador. Quando chegou em janeiro, isso foi em agosto, fiquei de agosto a janeiro, para mim já tinha encerrado qualquer coisa ali. Né? Diz a lenda que eu poderia ter feito qualquer coisa que eu quisesse, que eu poderia dali ter ido para onde eu quisesse. Mas a minha escolha foi ir para o Roberto Santos, que as pessoas dizem, não é possível. Eu digo, quero ir para o Roberto. Louca pela ortopedia. Né? Aí fui inicialmente para ser supervisora de ortopedia, e de imediato, não demorou muito, eu fui para a coordenação, né? Coordenação geral. Bem jovem, lá vou eu para a coordenação geral do hospital. E aí, assim, eu tinha na minha cabeça um modelo de estrutura que eu achava assim, isso é possível em qualquer lugar, não importa se é público, privado, se é pequeno, se é grande. E aí, perseguindo isso, né? Obviamente, enfrentando algumas resistências importantes, mas eu acho que muita coisa foi feita, a gente mudou muitas coisas. O processo seletivo, eu era de uma ousadia imensa, porque mandavam os candidatos e eu dizia, espera aí, vamos fazer a seleção. Como a seleção? Não, desculpe, mas não vai ficar. Devolvia. Né? Devolvia, dizia, olha, eu não estou tirando a oportunidade no Estado, mas aqui no Roberto Santos, não pode. Então, nós tínhamos uma terapia intensiva que todas as enfermeiras eram especialistas em enfermagem médico-cirúrgica naquela época. Pense, eu estou falando de 1983. Né? E, assim, pessoas extremamente capazes. Eu lembro que as pessoas diziam, você tirou a turma da sala, porque ficava aquela sala da coordenação cheia de enfermeiros, e os plantões passaram a ser passados nos postos de enfermagem, né? Eu não me lembro, mas eu acho que já no Roberto Santos, a mudança do processo de administração de medicação, a retirada do cartão de medicação, né? Que as pessoas não conheciam como era, quer dizer, existe talvez até hoje alguns hospitais que trabalham assim, mas a retirada do cartão de medicação, a mudança no processo seletivo, a reestruturação da forma de organização da enfermagem do hospital, né? A inserção do programa de estágio bolsista no Estado. Nós fizemos um projeto que até então não existia a bolsista no Estado. Então, fui eu, uma enfermeira que era, acho que do Otávio Mangabeira, e mais uma outra colega. Nós fizemos o projeto e nós começamos excelentes enfermeiras hoje que passaram por esse processo de estagiária naquela época, como passaram pelo processo de estagiária no Roberto, multiplicaram muita coisa. Né? As escalas redistribuídas, né? Porque a gente tem uma coisa, às vezes, na enfermagem, que assim, não tem gente. Aí você vai olhar, está todo mundo em um determinado dia e os outros dias tem a lacuna, não tem ninguém. Né? Final de semana não tem ninguém, porque está todo mundo durante a semana, etc. E isso já também não tem mais nenhuma novidade aqui nesse Roberto Santos. Né? Já cheguei no meu limite. Aí veio o convite do professor Jorge Valente, do Hospital Jorge Valente. Eu estava grávida de 3 meses. Ele me chamou para me contratar. Eu falei, mas o senhor vai convidar uma enfermeira-chefe grávida de 3 meses? Eu quero que você venha dessa forma. E assim foi. Eu entrei no hospital para ser chefe, substituindo Dona Tereza Vilas Boas, que foi a primeira chefe da Promédica e do Jorge durante muitos anos. Ela estava aposentando e eu entrei
ficamos um tempo juntas, eu grávida, né, vendo minha barriga crescendo, trabalhei até a véspera, barriga enorme, mas consegui fazer o que precisava ser feito. E aí, também, primeiro desafio, além de ser uma grávida, vem uma questão que não sei se muitos sabem. O Jorge Valente tinha as enfermeiras, mas tinha 3 atendentes de enfermagem que chefiavam as enfermeiras. Eram chefes de unidades. Antes de entrar, eu disse a ele: doutor, eu não vou poder aceitar, né? O convite do senhor é importante para mim e tal, mas eu não posso aceitar essa disfunção. Como é que eu tenho atendente, com todo respeito ao atendente, mas o atendente é um atendente, o enfermeiro fez faculdade, se preparou. Como é que a enfermeira é chefiada por atendente? Isso é uma coisa que eu não tenho condição de aceitar. E se eu entrar e aceitar, isso não vai dar certo. Não, a gente muda isso. Eu falei, mas eu não estou pedindo que o senhor demita ninguém. Não, eu não vou demitir. A promessa é muito grande, né? Ele fez lá a redistribuição e as 3 atendentes saíram desse posto de tipo coordenação de unidade, chefia de unidade, não sei, né? E aí a gente reestruturou a equipe, aumentou a equipe, processo seletivo, enfermeiras muito boas que assumiram, tinham lá enfermeiras excelentes, e nós fomos, primeira coisa, também retirar o cartão de medicação. E aí foi um escândalo, porque os médicos não aceitavam, achavam que ia mudar a vida deles, o que não muda, porque isso aí é um outro processo, que seria, vamos dizer assim, falar de como é tirar isso e como foi que nós ficamos trabalhando, né? Porque é você tirar aquele cartãozinho, que eu me lembro que quando eu era estudante, eu fui fazer um estágio na Promédica, interessante, eu fui fazer um estágio na Promédica, que até a dona Tereza disse assim, você não é muito apressadinha, porque eu estava no primeiro ano. Eu falei, não, é porque eu quero ver. Aí ela me deu um monte de cartão que eu tinha que ficar apagando. Eu olhava, mas será que enfermagem é isso? Ficar apagando esses cartões que eram feitos a lápis, né? Aí isso foi muito rápido, inclusive, porque eu não quis ficar lá, porque eu achei que se eu ficasse ali, eu ia desistir. Com todo respeito, né? Eu falei, não vou ficar aqui. Então, foi um escândalo dentro do Jorge Valente. Eu segurei firme, falei, a gente vai fazer isso, vamos segurar isso até o fim, e se tornou uma rotina. Eu me lembro que no centro cirúrgico, quando eu cheguei, tinha ponta de cigarro dentro do corredor do centro cirúrgico. E a gente vai invadindo, né? Médicos que tiravam um paciente, colocava outro, tiravam um paciente, colocava outro. Eu digo, para com isso. Vai ter que ter limpeza na sala, fazer o que tem que ser feito. Aí tinha um médico, que eu não vou falar a especialidade dele, porque todo mundo vai saber quem é ele, que ele gritava assim no corredor, cadê a burróloga da burrologia? Eu disse, eu não quero saber. Dina, que está aí, sabe de quem é que eu estou falando? Que Dina foi enfermeira lá no Jorge. Foi o primeiro trabalho dela como enfermeira, foi lá. E ela dizia, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Vamos segurar firme, nós não vamos fazer nada. Isso é problema da diretoria com ele. Ele é médico e o diretor que resolve. Eu não me incomodava, né? Aí fiquei lá durante um tempo. Acho que nós fizemos um trabalho excelente. Nós tínhamos muito paciente de neurologia, de neurocirurgia, de ortopedia. E assim, eu tinha chegado do SARA com o conhecimento de que a gente que fazia tração, aquela tração, esqueci o nome agora, mas eram as enfermeiras. Atração de Buch. Então, é saber fazer todo aquele cálculo do paciente que usa halo femoral, que faz cirurgia de escoliose. Então, todo mundo aprendeu isso e se tornou um serviço de muita referência na cidade e tudo mais, né? Aí acabou o tempo de Jorge Valente. Eu fiquei um período no PANROMA, porque eu era do estado, aí eu fui localizada, né? Onde que você está e tal, não sei o quê. E aí eu fui para o PANROMA. Para o PANROMA, quando o São Rafael também já estava fazendo o convite para eu ir para lá. No PANROMA eu fui enfermeira de sala de parto, sala de pré-parto, só que com um detalhe. Eu abri a sala com pedaço de chapa de raio-x, quando você tira aquela parte da prata, que o segurança me ensinou. Ele dizia, a senhora chega assim na maçaneta,
a senhora consegue abrir, porque a sala era fechada. Eu chegava para trabalhar e a sala fechada. Aí eu saía pelo corredor assim, tem gestante aqui para fazer o pré-parto, né? Então, aquela coisa, você ali. Aí depois fui para a emergência. Fiquei um período na emergência do Pornum, uma experiência bem bacana também, né? E aí, quando o São Rafael chamou, eu fiquei um período, 3 meses no São Rafael, só num turno e outro turno no estado. E aí, o São Rafael, fui para lá, né? O hospital em obra. Isso foi em 1988, julho de 88. O hospital tinha um ambulatório, tinha uma enfermaria de 19 leitos, que à noite não tinha enfermeira, sábado, meio-dia, fechava a porta do hospital, né? Porque os pacientes eram pacientes muito tranquilos, tinha uma sala de cirurgia, quer dizer, tinha um centro cirúrgico com 2 ou 3 salas. Dina foi para o São Rafael antes de mim, né? Cheguei lá, tinha Dina, tinha Tânia Santa Bárbara, que hoje é rainha, e tinha Marinilson, tinha uma outra colega, então eram 4 enfermeiras, eu cheguei, saiu uma, eu ficamos 4, sendo 3 assistenciais e eu. E a gente aí foi. Me lembro quando eu fui olhar o hospital pela primeira vez com a dona Laura, que era a diretora executiva, que eu olhei o corredor e eu fiz, não, eu não tenho coragem de assumir isso. Eu falei para ela, olha, eu não posso assumir isso. Ela, por quê? Eu digo, porque eu não posso pensar num hospital que tem um corredor desse tamanho, como é que faz com a enfermagem? Ela disse, calma, fique calma. São 3 postos por andar. Então, cada posto vai sendo aberto de cada momento. Então, eu entrei em 88, nós inauguramos o Hospital Novo em 90. Então, assim, toda a estruturação Tive uma diretora maravilhosa que sentava comigo para a gente tabular o número de pessoas de cada lugar, porque era feito o cálculo e a gente jogava numa tabela, né? E eu fiquei um tempo que eu ficava um físico e um médico de medicina nuclear dentro de uma sala, né? Ainda não tinha nada, e o ambulatório funcionando, essas unidades. Aí já começava a pensar, como é que a gente prepara o paciente para a cirurgia? Ah, já sei, na unidade de internação. Então, vamos dizer, as consultas pré-operatórias começaram a ser feitas desse modo. A gente orientava que o paciente fosse na unidade conversar com a enfermeira. Então, a enfermeira já recebia ele antes dele voltar para a cirurgia. Ela já sabia quem ele era e tudo mais. Começava aí o primeiro sinal de consultório, de enfermagem pré-operatório. E começamos a ter as enfermeiras 24 horas, né? O hospital começou a trabalhar e ampliando. Aí, como fazemos? Né? Um universo de enfermeiras para serem colocadas dentro do hospital. O hospital tinha uma escola para técnico, começando também. Então, os técnicos de enfermagem eram formados lá dentro, formados mesmo, né? As formaturas eram lindas, porque o hospital patrocinava o estudo, uniforme, tudo. Então, era um preparo real para o hospital, os técnicos de enfermagem. E aí nós tínhamos um programa chamado Cursista, né? Na época, muita gente me criticou, porque como é isso? Como é esse processo? O processo nem ela ganha, nem o hospital ganha, nada. Ela aprende, só tem um seguro, era 3 meses para cada enfermeira, né? Recém-formada, que passava por um processo. Eu diria que quase 100% da formação do Hospital São Rafael foi egresso desse programa. Elas foram preparadas para o hospital. Então, veja, naquela época a gente tinha o quê? As luvas eram lavadas, secadas no varal, jogava talco. Era tudo muito diferente do que é hoje, né? Então, o hospital já nasceu sem cartão de medicação. Nós implantamos a sistematização da assistência de enfermagem, depois teve a auditoria da sistematização, a gente pediu ajuda da escola para a questão da teoria que seria adotada, que foi Wanda Horta, então a gente trabalhava com FAOSE, né? Então, as enfermeiras sendo preparadas. E como é que foi montar esse hospital? Né? Quer dizer, os postos de enfermagem eles tinham um único padrão, de forma que as enfermeiras, independente se fosse de unidade de internação, né? Porque
vou dizer para vocês que eu sou completamente contrária a essa coisa de ficar rodando enfermeiro. Quer dizer, se você é de centro cirúrgico, você é de centro cirúrgico. Você não vai colocar uma enfermeira de unidade de internação no centro cirúrgico, você vai criar um constrangimento para a colega, gerar uma insegurança para o paciente. Então, a gente tem que ver um outro modo desse jeito, né? Então, nós abríamos as unidades da seguinte forma. Bom, tinha o centro cirúrgico, aí a gente colocou lá enfermeira, cursista aprendendo com a enfermeira, vamos dizer, a staff, né, que era a Dina. Dina preparou algumas colegas que depois foram crescendo e se tornaram instrutoras e chefes também, né, como Ione. E a gente abria a unidade assim, colocava a unidade, eu dizia assim, uma chefe, uma forte, aliás, era uma forte, e uma um pouquinho mais fraca, mas com potencial bom. Quando você ia abrir a segunda unidade, você já levava essa daqui para lá, já trazia uma para cá, e assim a gente foi multiplicando o hospital, abriu a UTI, começando com 4 leitos, 8 leitos, 12 leitos, até chegar em 22, com calma. Os técnicos de enfermagem, egressos da escola, que passaram por treinamento. Nós abrimos a pediatria, o hospital não tinha pediatria quando começou, né? Então, a colega Rita Veloso, a gente caminhou Rita para o Hospital das Clínicas para fazer estágio, ela fez 6 meses de pediatria, tá? Uma grande enfermeira que trabalha com oncologia, que trabalha com pediatria. Então, assim, grandes enfermeiras, esse hospital teve com ele, né? Eu tive uma experiência extremamente rica, que outro dia até coloquei no Instagram, porque eu tive o privilégio, eu tive a honra de entregar uma chave de ouro para o primeiro-ministro da Itália no dia da inauguração do hospital. Então, isso foi uma coisa que realmente me marcou profundamente, me emocionou muito. E quando chegou na hora lá no auditório, foi pedido que fosse feito. Primeiro foi o doutor Paulo Benigno, que foi lá e falou. Aí me mandaram ir lá falar também. Eu, na véspera, tinha trabalhado com as enfermeiras dentro da unidade do SUS, né? As unidades do SUS, a gente arrumando em uma unidade do SUS. E eu olhava aquilo ali e me lembrei da música de Gonzaguinha. Eu nunca provei dos frutos das minhas mãos. E eu olhei e disse, neste hospital, as pessoas que foram pedreiros e pintores, eles vão poder provar do fruto das mãos deles, porque construíram aqui, e o hospital é SUS, tem uma parte de SUS, e eles serão atendidos aqui. E isso ficou na minha cabeça. Quando chegou lá na hora de falar, eu peguei esse processo e aí fiz um discurso assim, que emocionou, acabou indo para a Itália para ser traduzido, saiu no jornal lá de Milão. Então, a gente começou o processo, o hospital, eu saí de lá, todas as unidades estavam prontas, né? Depois a gente sabe que o hospital é aquela coisa, todo dia tem algo novo que surge, uma demanda que surge, um tipo de especialidade e tal, e o hospital, dentro do próprio contexto, a gente colocou o hospital dia, criamos o consultório de enfermagem, né? A enfermeira recebia o paciente no mesmo dia que o paciente era visto pela equipe de anestesia. Então, eu diria que talvez tenha sido o primeiro consultório de anestesia, o primeiro consultório pré-operatório de enfermeira, né? Foi lá no hospital. Primeiro foi com Ione, depois Ione, que era danada, porque Ione cuidava de um monte de coisas. Depois teve, acho que Cátia Topázio, não sei se Cilei, algumas pessoas, eu lembro assim dos nomes. Então, aí chegou no momento que o ciclo acabou, né? Do São Rafael. Com muita dor, com tudo, mas assim, eu pedi seleção, ou pedi demissão do hospital, que eu não sei como é que seria se eu não tivesse feito isso, mas eu sinto muita saudade do hospital, mas o ciclo tinha acabado, né? E lá foi feito tudo. Foi planejamento, seleção, contratação, educação, várias coisas, né? E tinha uma questão nessa época, porque a gente tinha um concorrente importante na cidade, né? Porque na mesma época, um outro hospital de porte, de qualidade, mas muito mais rico do que a gente lá, né? Então, quando alguém ia lá fazer seleção,
eu dizia, dinheiro nós não temos, mas nós temos um sonho. Pense aí o que é que você quer, né? E nós tivemos muitas pessoas que foram convidadas, muito técnico nosso que tinha sido formado lá, acabou optando por outra instituição, e enquanto podia ser colocado os dois no mesmo lugar, ficavam. Tivemos uma coordenadora que recebeu o convite para ir para lá, ela me procurou e me disse, chefe, eu estou na dúvida, não tem problema, você vai fazer o seguinte, você vai ficar 6 horas aqui, 6 horas lá, e você vai fazer a escolha. O que você escolher tá bom. Se você escolher ficar lá, você vai embora, você pede para ir embora. Se você escolher ficar aqui, você pede para ir embora lá. E ela ficou conosco. Então, tinha essa coisa assim, né? E aí nós criamos o plano de salário baseado em níveis. Então, nós tínhamos os níveis de salário dos enfermeiros baseado em experiência, em ter curso de especialização. E a pontuação ela ia passando conforme o que a pessoa adquiria e o tempo que passava e tal. Então, as enfermeiras sabiam que cresciam, né? E isso era uma coisa que fidelizava, que estimulava, né? Estimulava as pessoas ficarem no hospital, né? Os enfermeiros de centro cirúrgico, de hemodiálise, as enfermeiras foram preparadas fora, foram para São Paulo. Cirurgia cardíaca, elas foram aprender em São Paulo. Hemodiálise, foram aprender em São Paulo. Então, a gente investia dessa forma para que o hospital pudesse se estruturar, né? Aí, eu saio do hospital no dia 30 de setembro, mais ou menos, e em outubro, acho que 10 de outubro, sei lá, eu entro no hospital espanhol, né? Entro no hospital espanhol, uma sala que não tinha ninguém nem para me passar o serviço, porque a colega tinha saído, e eu entrei sem conhecer nada, né? E uma estrutura totalmente diferente, porque você sai de uma estrutura que foi implantada nova e você vai para uma estrutura centenária, que tinha passado por várias chefias, né? O hospital tinha essa coisa de ter muito chefe, parece que só tinha uma enfermeira que tinha ficado muito tempo, que tinha sido uma freira, mas o hospital tinha, eu via gente andando, desculpa, eu não estou falando de uma história que eu fiz parte, né? Gente andando de sandália havaiana, de bob no cabelo, eu digo, para com isso, aqui a gente não pode trabalhar dessa forma. Então, nós fomos trabalhando e estruturando as coisas, né? Eu lembro que cada vez que eu andava no corredor, quando eu voltava, eu não sabia digitar, não sabia usar a digitação de computador. Eu sentava com uma linda e grande amiga, a secretária Mara. Eu dizia para ela, Mara, eu vou escrever aqui uma rotina. Você vai digitar aí. Eu chegava no livro de ocorrência, que era a grande riqueza, né? Ali tudo vinha. A partir de hoje, tal coisa é assim, 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 assim. Então, como é que admite, como é que transfere, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Entramos no centro cirúrgico. O centro cirúrgico era um grande elefante branco, com 10 salas de cirurgia, não sei quantos funcionários, funcionando pouquíssimo. Fizemos um estudo para ver o número de horas usadas e o número de horas ofertadas. Era algo incrível. Então, vamos reestruturar esse centro cirúrgico, diminuir a equipe. Então, você tinha algumas pessoas que já estavam, mais ou menos, vamos dizer, na hora. Outro grande desafio. O Corém, nessa época, tinha dado a ordem que, a partir dali, não teria mais atendente de enfermagem nos hospitais, né? E lá eu acho que tinha 100 ou 120, alguma coisa assim. Imagine demitir essa quantidade de pessoas. Eu digo, mas não é possível, eu que tenho que fazer isso. Então, tinha momentos que, na hora que a gente sentava para conversar, o colaborador, a atendente dizia, pelo amor de Deus, eu ainda preciso de mais 3 meses. Aí eu descia correndo no financeiro e dizia, segure mais um pouquinho, porque a gente sabe que se você não está preparado e você não esperou, isso foi uma coisa que nem o funcionário se deu conta, nem a instituição se deu conta, e na hora que o conselho já tinha dado um prazo, e nem o funcionário procurou crescer, nem a instituição, vamos dizer assim, promoveu esse desenvolvimento, né?
E aí, essa foi uma situação bem complicada. Lá no Hospital Espanhol, tem uma coisa interessante, porque lá nasceu o ROAP, que é o relatório de ocorrências adversas ao paciente, que depois foi informatizado quando eu já tinha saído do hospital, né? Esse ROAP, Maria do Espírito Santo, se tiver aí, Rosângela Luizete e outras colegas que foram de lá, vão lembrar o quanto nos ajudou, porque e nasceu numa quarta-feira de cinzas, viu? Feita à mão, as pessoas diziam, mas como é isso? Aquilo ali, a enfermeira tinha que fazer o registro do que ela, o que foi que teve de ocorrência com o paciente, com a instituição, que, vamos dizer assim, recaiu sobre a assistência do paciente, depois foi informatizado, acho que teve até apresentação desse processo aí, não sei. Mudanças na política de RH, e aí eu tive um problema sério, lógico, né? Porque quando eu cheguei no hospital, quando você tinha um atestado médico de 12 horas, 6 horas era considerado como atestado. E 6 horas era descontado do funcionário. Eu digo, isso não existe, para com isso. Então, a gente ia mexendo no que podia, né? Dando uma condição de trabalho para as pessoas, e rotinas, e normas, e processo seletivo reestruturado, sistematizado, né? Também a mudança do processo de prescrição, de administração de medicação, porque a gente tirou o cartão. Depois eu tinha feito algumas visitas e tinha visto um sistema que eu nunca consegui. Todas as farmacêuticas dizem, que maravilha, eu tenho vontade de fazer isso, então vamos fazer, mas ninguém faz. E a gente conseguiu fazer com aqueles saquinhos de geladinho, né? Não tem aquele saquinho de geladinho? Então, tinha uma colega nossa que dizia, eu vou fazer o teste. Ela chegava na unidade, ela preparava, que é um sistema de dispensação por tira, que também não dá para falar agora. Mas que eu acho que no dia que se fizer isso, a possibilidade de erro já reduz muito. Então, eu fiquei lá durante 3 anos, eu acho, né? Acho que 3 anos. E aí, o presidente do hospital me demitiu, né? Me demitiu. Faltando 1 mês e meio para ele deixar o hospital, ele me demitiu. Com a minha saída, o superintendente pediu demissão, a gerente médica pediu demissão, e aí foi uma coisa meio complicada. Eu fiquei 9 meses fora do mercado. Todos os convites que eu recebia, eu atendia. Ia lá, não, mas olha, desculpe. Eu dizia assim, se me chamar para tocar tamborim na esquina, eu vou lá para agradecer. Porque eu dizia, olha, eu não sei tocar tamborim, eu não tenho vontade, mas eu ia agradecer. Fiz um trabalho pelo conselho, andei pelo subúrbio, né? Andei pelo subúrbio, na colônia penal, Periperi, Paripe, Coutos, porque a nossa presidente, a Ednelza, que queria me ajudar, né? Eu fiquei como fiscal, eu saí de uma condição de gerente de um hospital e fiquei sem trabalho, fiquei com esse trabalho de fiscal no conselho, mas foi um momento que eu digo que foi de afinar os instrumentos, né? Porque Amiga, eu fiz... afina seus o tempo acabou. Não, Hein? é o segundo tempo. Lembra que a gente começou? Sim. Na verdade, eu vou só fazer um resumo, que a gente está no final do primeiro tempo. Já falava, já está finalizando. Não, a gente não está finalizando. Na verdade, a gente já sabia que se passaria em 2 tempos isso ali. Então, segura aí, eu vou sair, vou voltar. Mas eu queria aproveitar para te dizer que todas as pessoas que estão aqui, Lurdinha, Ione, Elisa, estão encantadas e apaixonadas pela história de vocês, né? As histórias dessa nossa história, porque somos enfermeiras e estamos contando a nossa história. E a melhor parte é que todo mundo fez uma avaliação, coisa que eu falo com você o tempo inteiro. E aí, ajudaram a criar uma hashtag, e é a hashtag que a gente vai fazer com que ela implemente, tá? Queremos o livro da enfermeira Sueli. Já está em
em pauta aqui, tá? Então, vamos voltar para o segundo tempo, gente. Peço para que todo mundo retorne. 2 minutos eu já chamo novamente, tá? Vamos lá, Sueli? Tá certo.